Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notários. Nossos amigos que acompanharam a semana inteira os fatos mais importantes, interessantes, curiosos da semana, para que nós possamos entender melhor o que acontece à nossa volta e, às vezes, nem tão perto da gente, mas coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia, à nossa vida. Conosco, no programa de hoje, o economista Manuel Tedin, o pesquisador, historiador e escritor Clóvis Bulcão, o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires e o consultor Paulo Fraga e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. Eu começo com Paulo Fraga. Paulão, e aí? Se ligou em que na semana que passou? Me conta. A cerimônia de enterro, né, da rainha, que é uma coisa realmente emocionante por tudo que representa, especialmente por ela, né? Se foi, e agora a gente cai na real e vamos ver o que Charles III tem a oferecer ao mundo, né? Enfim, em contraponto à postura do presidente, muito ruim, né? Fazer campanha num momento como esse lá, e carona nisso o discurso dele na ONU hoje, né? Que é um discurso pequeno, à altura do que ele é, com uma narrativa política e equivocada sob muitos aspectos, né? E, notadamente, na questão relativa ao que ele chama do conflito entre Rússia e Ucrânia e as questões da comemoração cívica aqui do 7 de setembro, entre outras pequenas coisas. Lula Vieira, e você? Se ligou em que na semana que passou, Lula? Exatamente nas mesmas coisas. E claro que acompanhando as pesquisas, e acho que, primeiro, a falta de dados concretos do IBGE, nós não tivemos um censo que permitisse a todos os institutos de pesquisa balizarem ou criarem os seus parâmetros para fazer a amostragem, mas, embora essa falta de informação, é muito engraçado, porque nós temos um espectro completo entre as pesquisas, que vão desde a vitória do Bolsonaro, no primeiro turno, até a derrota vergonhosa do atual presidente. Quer dizer, é muito engraçado. Não, pesquisa séria não fala isso, né, Lula? Não, tem todos. Não, séria não. Mas tem todos os tipos. Tem uma feita pelo governo aqui, uma associação carioca aqui, de empresários, que dá Bolsonaro quase que vencendo no primeiro turno. Ou seja, temos pesquisa para todos os gostos. Uma maravilha isso. Você pode comprar a pesquisa e se achar melhor. Eu quero aquela que o Bolsonaro ganha mais ou menos, ou quero aquela que o Lula tem uma vitória muito grande. Também achei o nosso vexame na Inglaterra bastante significativo. Somos realmente cada vez mais um povinho de fim de fila, né? Somos aqueles garotos que normalmente atrapalham as festas dos mais velhos, né? Que vão lá para dar vexame. De resto, é isso. De resto, eu não consigo pensar em outra coisa. Claro que agora eu abri uma exceção à consciência da idade dos nossos ídolos, né? Os nossos ídolos todos se aproximam dos 80 anos. Milton Nascimento, Caetano, Chico, todos os grandes artistas e intelectuais brasileiros, Elísio Pires, estamos todos na reta final. Então, tem algum significado que eu não sei qual é, mas tem. De que nós podemos contar com essas pessoas no melhor delas todas, né? Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Meu caro Clóvis Bulcão, você se ligou em que na semana que passou, Clóvis? Bom, eu como sou mais carioca do que brasileiro, eu vou voltar a um tema que me incomoda muito, que é o Maracanã. Porque na semana passada saiu uma errata do edital do Maracanã. O edital, que já era um lixo, ficou pior. Eles conseguiram piorar
e dando muita força, né, para que o Flamengo construa a cidade do Flamengo, né? E ainda para piorar tudo, isso foi na quinta. Na sexta-feira, a gente fica sabendo que tem uma delação premiada no Ministério Público, que o atual governador, quando era vereador, levou a família para a Disney e recebeu lá $20 mil. Parte dos recursos que pagaram a despesa da viagem do Cláudio e da família lá em Orlando saiu dos cofres, né, da contabilidade do Novo Olhar e foi direto para Orlando. Cláudio, $20 mil no Brasil é coisa de amador, né? Pois é. Mas, Manuel, a gente tem que começar a se organizar, porque daqui a 5 anos, o Maracanã, entre 3, 4, 5 anos, será palco da grande final do Campeonato Nacional de Milícias. E a gente vai ter que se organizar para ver se a gente irá ao estádio, né? Porque certamente vai ser milícias, talvez contra os caques, né? Imagina que torcida maravilhosa que a gente vai ter no Maracanã. Uma mortandade no fim do jogo, né? O tiro de início do jogo vai ser na testa. Agora, fico feliz com a história do estádio do Flamengo, da cidade do Flamengo, aqui no gasômetro. Eu acho que agora vai. O presidente Landim vai tentar a pedra fundamental, 15 de novembro, que é dia do aniversário do clube. Eu acho que agora vai. Eu acho que vai ser um projeto espetacular, né? Não é grande demais, não, Cláudio. 120 mil pessoas, cara. Tem que ser, mas aí você faz ele flexível, abre ele de uma forma tal que tem dia que ele vai abrir só para 40, só para 50, só para 100. Enfim, ele tem que ser moderno nesse ponto, né? Então, só de pensar que vai ter shopping, consumo, lazer, emprego, turismo, coisa que o atual governador não acha que isso é uma bobagem. É uma bobagem, né? Então, muito triste pelo Maracanã, preocupado com a nossa organização pela taça ou a Copa das Milícias e mega feliz com a cidade do Flamengo. Elísio Pires, e você? Se ligou em que na semana que passou, meu cara? Vou aproveitar o Maracanã para me ligar numa boa notícia. Dia 19 de outubro vai ter uma grande notícia, 19 de outubro, no Maracanã, quando o Flamengo, né, vai fazer o final da Copa do Brasil e vai virar campeão na derrota que ele vai impor ao Corinthians no Maracanã. Então essa é a grande notícia para mim do Maracanã, né? Dia 19 de outubro, pode anotar aí, perfeito, né? Agora, o Elísio é um vidente espetacular, ele antecipa resultados assim, com uma clareza, uma convicção extraordinária. Olha, eu fiquei muito animado, viu, Elísio? Muito animado. Óbvio, ululante. E outra coisa que eu queria registrar também é um depoimento de uma figura que se diz publicitário, tenho dúvida, chamado Beto Viana, que declarou à Folha. Já leu essa, né? Ele leu, mas não conta nada, né, Lula? Ele leu. Beto Viana, né, na realidade, recebia R$2 mil por mês para ficar naquele cercadinho lá para fazer perguntas ao Bolsonaro. E uma das perguntas que ele fez, né, foi o seguinte: presidente, o que achou da entrevista no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Aí a grande sacada. E outro registro também que eu gostaria de fazer, que eu acho importante, é o seguinte: Cláudia Raia está grávida aos 55 anos. Mentira, sério? Está grávida. Eu não sei se é bom ou é ruim, porque ela congelou. Risco, né? Não, ela deu uma entrevista inclusive para criança. Para Sabrina Sato, em 2020, dizendo que tinha congelado os óvulos. E agora resolveu usar os óvulos congelados e está grávida aos 55 anos. Que é uma boa notícia. Não é muito comum gravidez nessa idade, né? Então, eu acho uma excelente notícia também, muito boa. E uma bela figura, né? Figura interessantíssima em todos os sentidos. Em todos. Principalmente no todos. No todos. Tá bom. Manuel Tedinho, você se ligou em que na semana que passou, Manuel? Então, semana que passou, a semana que passou é até ontem, né? Estou entendendo isso. Aquele vexame dado em Londres pelo Bolsonaro e sua trupe,
chegando à máxima de falar para um cidadão inglês que foi reclamar do desrespeito ao luto pela rainha. Estava tudo parado e o cara vai fazer campanha política, que é uma coisa ilegal você fazer campanha política dentro de um local público no Brasil. Não pode fazer. E ele faz isso. Tedinho, que mais grave ainda, sorridente e apertando o braço do rei. Isso é que nem diz o meu amigo Ricardo Mendes, o plus a mais, né? Quer dizer, é a vergonha marginal. E King AM Veritaire de ponto aqui. Mas, enfim, eu acho isso é a cara do Inominável, e é isso. Fazer o quê, né? A gente está esperando que ele perca o emprego no dia 2 de outubro, mas tem um aviso prévio, é verdade, 2 meses e meio, mas a gente espera que dia 2 de outubro ele perca o emprego. Uma coisa que me preocupa é o que ele fará, você falou bem, durante o aviso prévio. Acho que não vai fazer nada, mas, enfim, a ver, né? A gente nunca sabe. Agora, tem uma noticiazinha que saiu agora no Globo. Ex-mulher de Bolsonaro movimentou 9,3 milhões e realizou transações atípicas, diz relatório da Polícia Federal. Ana Cristina Vale nega irregularidade, diz que COAF mentiu e praticou fraude e pedirá investigação contra o órgão. É o típico, né? Quer dizer... Tedinho, e mais um detalhe. É candidata a deputada federal em Brasília com o nome de Cristina Bolsonaro. A Michele deve ter adorado, né? Cara, que barbaridade. É um clã realmente inacreditável. É preciso se livrar desse povo. Agora, é impressionante como é uma família constituída de belos corretores de imóveis. Impressionante. Não, é uma vocação familiar, é interessante. É uma vocação familiar. O Eli Horn, que é o dono da Cirela, né? O Eli Horn é um amador. Amador entusiasta. Lula, aproveita, Lula, que você está com a mão na massa e me diga que vamos ler nos próximos dias. Diga aí. Pois é, eu estava falando dos nossos octogenários e saiu um livro deslumbrante sobre a vida de Milton Nascimento, escrita por Maria Dolores. O nome é lindo. É uma escritora, é o primeiro livro dela, mas é uma deliciosa contação de histórias a respeito desse gênio da música brasileira, esse ser iluminado que encerrou sua carreira agora nos palcos, mas continua brilhando por aí, pela essa voz extraordinária, por esse bom gosto musical, por esse conhecimento, por essa sensibilidade. Esse livro é delicioso. É a história de um ser humano excepcional em todos os sentidos. O homem que era sócio, fundador, presidente eterno do Clube da Esquina, que revelou tantos nomes. Se eu começar a citá-los, eu vou ficar a tarde inteira aqui. Que é um movimento de uma importância, de uma grandeza, de uma generosidade. Exato. Que marcou o país. Nós temos uma dívida morredora com as Minas Gerais em todos os sentidos. Né? Isto posto, vamos ao ponto. Lula Vieira, você terminou um bloco, começa o outro. Vai se ligar em que na semana que chega? Continua aí nas demarches. Olha que bonitinho, demarches. Me sinto uma velhinha ou uma cronista do século passado em relação às eleições. Tem muita gente falando muita besteira. Eu recebi agora mesmo uma criaturinha de 16 anos horrorizada com o Lula, dizendo que Bolsonaro foi inconveniente no enterro, ela dizendo que o Lula não tem nada a dizer isso e tal. Ou seja, estão apelando para tudo, em ambos os lados, evidente. Não é só o Bolsonaro. Eu não consigo pensar em outra coisa. É aquele velho bordão do humorismo de antigamente. Só pensa naquilo. Só pensa naquilo. Manuel Tedinho,
E você? Faz de conta que é política que você pensa daquilo, tá? Dia da semana que chega, se liga em quê? Então, eu tô ligado nessa evolução também. Eu acho que nos próximos 15 dias não tem... 15 não, nos próximos 12 dias não tem outro assunto, né? Eu acho que o assunto é só esse. Ver como é que vai ser o comportamento das pessoas às vésperas das eleições. Eu espero que corra tudo bem. Se Lula de fato ganhar no primeiro turno, estou aqui ansioso para ver que tipo de reação vai ter. Eu acho que, em tese, pode ter problema de rua, pode ter consequências físicas, mas não haverá consequências institucionais. Então, pode ser ruim, espero que não seja, mas eu estou tenso com isso. Porque pode ter confusão para morrer gente, enfim, essas coisas, bagunça de rua. Você lembra que em 18 teve um cara que ficou cego lá no Paraná, né? No Paraná, nada, em Pernambuco. Em Recife, um cara da PM, enfim, deu um tiro de bala de borracha e pegou no olho do sujeito. Esse tipo de coisa é uma lástima, né? Tomara que não. Tomara que tenhamos paz nessa transição, ganhe quem ganhar. Meu caro Elísio Pires, você se liga em quê na semana que chega? Eu ia falar até do voto inútil, mas não vou falar de voto inútil, não. Eu vou falar de que nesses próximos dias vai haver uma mudança radical de comportamento. A gente passa a vida inteira nominal, né? Tudo com nome, todos os estudos, conversa, tudo com nome. Nos próximos dias deixa de ser nominal e os próximos dias serão numéricos e não nominais, né? Tem que guardar na cabeça os 5 números, né? Os números menores são mais fáceis de guardar. Eu até vou dar um exemplo aqui. Os 3 primeiros números pode ser 13, 40 e 400. Esse 13 aí é uma homenagem ao Lula, inclusive, né? Duplamente ao Lula, é uma dupla homenagem ao Lula. Então, eu acho que esses valores numéricos são essenciais. É preciso guardar na cabeça os 5 números nos próximos dias, para quando chegar no dia 2, está tudo direitinho, preencher direitinho lá, para não ter voto inútil. É assim que é. Eu vou fazer minha colinha, que eu acho melhor, para não ter erro nenhum. Lá vai estar tudo decorado, é verdade. De tanto repetir, a gente vai ter decorados, se é que já não tem os números todos. Meu caro Paulo Fraga, semana que chega, se liga em quê? Não tem jeito. Agora a gente tem que estar de olho aí nesse cenário político, né? E nesse aspecto eu tenho 2 pontos que são curiosos. É agora um voto que eu não conhecia até então, que é o tal do voto envergonhado, né? Um negócio curioso, né? Como é que você vai criando coisas diferentes em relação a isso, né? Voto envergonhado, veja você, né? E a outra questão que me deixa muito triste é que esse moço que está sentado na cadeira de presidente entrou porque as pessoas não queriam o anterior, né? E agora não querem o que está na cadeira. E a esperança é que esse cara que entrou fosse temporário e que surgisse uma terceira alternativa. E essa alternativa, infelizmente, não surge, né? E nós temos uma candidata tão boa, que é a Simone Tebet, que representa de maneira muito mais consistente uma expectativa melhor para o nosso país, e a gente está nesse dilema entre o péssimo e o muito ruim. Será que é o que a gente merece? Enfim. Clóvis Bucão, para fechar, se liga em que na semana que chega, Clóvis? Bom, enfim, eu não vou falar em voto envergonhado, mas vou falar no voto silencioso. Na verdade, isso é uma expressão da eleição de 1982, do Gilberto Rodrigues, que foi um político importante aqui da Baixada, e ele conta que no dia da eleição, claro que o Brizola ganhou, os eleitores que chegavam para votar no município, eu acho que era em Nilópolis, São João do Meriti, melhor dizendo, tinha todo um esquema chaguista de levar o eleitor até a sua zona eleitoral. E o voto silencioso se recusou nesse dia a participar do esquema chaguista.
E eles, na hora, perceberam que tinham perdido as eleições, né? Então, tem isso que eu acho que está em curso, né? Eu ouvi outro dia um desses analistas de pesquisa relembrando que na eleição de 18, a candidatura de Marina e de Ciro, na virada, cada um perdeu, o Ciro perdeu 6 pontos e a Marina 5. E da última pesquisa para a eleição, tá? Nas últimas horas. Uma parte foi para o Bolsonaro e outra parte foi para o Haddad. E que ele acha que, se isso acontecer agora, a eleição fecha o caixão no primeiro turno. Agora, estou preocupado, que começou um tititi de perdoar crimes do atual governo. Então, se por acaso o Bolsonaro perder de primeira, ele vai virar o famoso pato manco, pode ser que isso vire uma moeda de troca, né, para ele ficar tranquilo na dele, né, uma espécie de uma anistia. E eu acho que o Brasil não pode cometer de novo esse erro, né, de passar a mão na cabeça, principalmente dos milicos, né? Tem que todo mundo ser julgado. Clóvis Vulcão, Paulo Fraga, Elísio Pires, Manuel Tedim e Lula Vieira. Nosso Conselho de Notáveis volta semana que vem. Mas não deixe de se inscrever no nosso programa, dizer que gostou, dá seu like, não gostou, dá seu dislike. Sugestões, críticas, opiniões são sempre muito bem-vindos. Rapazes, semana que vem tem mais em clima absoluto de eleições. Desse programa não podia ser diferente. Super abraço, obrigado. Viva seu povo! Viva seu povo! Tchau, valeu demais, garotada! Até lá! Se liga!